Rádio CEBIC, o podcast da Câmara Brasileira da Indústria da Construção. Entidades representativas, empresas e trabalhadores unidos em um objetivo: canteiros de obras seguros diante de uma pandemia. Considerada serviço essencial, a indústria da construção adotou protocolos de prevenção à Covid-19, além de promover ações que reforçam a responsabilidade social do setor. Sobre este assunto, vamos conversar com o advogado Fernando Guedes Ferreira Filho, vice-presidente de Política de Relações Trabalhistas da CEBIC, com Haru Ishikawa, que é presidente do Seconce São Paulo e vice-presidente do Sinduscon São Paulo, e com Andréia Kaucher, engenheira supervisora do Departamento de Segurança no Trabalho do Seconce Minas Gerais. Nós abrimos o tema conversando com o advogado Fernando Guedes Ferreira Filho, vice-presidente da área de Política de Relações Trabalhistas da CEBIC. Fernando, quais as medidas que as empresas tomaram para cuidar de seus trabalhadores durante a pandemia? Quando a pandemia chegou, em fevereiro, março do ano passado, muita gente, o mundo inteiro, foi pego de surpresa. E naquele momento havia muita incerteza quanto ao alcance da pandemia, os cuidados que deveríamos ter, quão contagioso era o vírus, Ninguém sabia muito bem o que estava acontecendo, então por isso foram decretados muitos fechamentos, fechamento de comércio, fechamento de serviços, escolas estão aí fechadas quase no Brasil inteiro até hoje. E na construção não seria diferente. Nós sentamos e discutimos quais seriam os efeitos, quais seriam os problemas que esse vírus traria para a atividade de construção civil e quais seriam as ações que precisávamos adotar, considerando, em primeiro lugar, a segurança do nosso trabalhador, a segurança das pessoas que estão envolvidas no processo de produção da construção civil. Foi o primeiro pensamento, o que nos levou, diante desse momento de incertezas, a buscar as soluções, o que seria possível. E à medida que o tempo foi passando, nós fomos entendendo um pouco melhor essa doença e seus problemas que trazia, a gente viu que no setor da construção civil, com a implementação de alguns protocolos, considerando suas características, isso com certeza tornaria, como tornou, o ambiente de trabalho seguro, O ambiente de trabalho seguro. Tanto é assim que hoje a construção civil não tem notícia significativa de contaminação em massa ou de descuidos e tudo mais. Além daqueles cuidados básicos que hoje nós sabemos, estamos cansados de saber, que é uso de máscaras, profilaxia, lavar mãos, usar o álcool gel e tudo mais, efetuar o distanciamento social, observar o distanciamento das pessoas, No setor da construção, por ser um ambiente de trabalho muito peculiar, muito próprio, a gente sempre tem que adotar alguns outros também, Primeiro, a gente tem que falar que o canteiro de obras é um ambiente de trabalho aberto, com circulação natural facilitada, o que evita ou dificulta a disseminação do vírus, para nós é importante, mas mesmo assim algumas medidas foram tomadas. Foi recomendado que se espalhasse na obra em vários ambientes para que tivesse espaços para que o trabalhador pudesse lavar as mãos, O uso de máscaras foi massivamente disseminado, podemos falar assim, desde o início da pandemia, as empresas fornecendo máscaras para os empregados, e também não só para eles, mas para a sua família também, que eles pudessem levar para casa máscaras. Muitas empresas montaram kits, kits com máscaras, álcool gel, luvas em alguns casos, que os trabalhadores puderam usar e levar para a sua casa. Orientação massiva também sobre o comportamento dos empregados, das pessoas, de sua família, de seus amigos, no transporte público, na sua casa, no supermercado, onde for, para que uma conscientização muito grande. O setor da construção civil foi muito importante para espalhar essa informação de cuidados em relação aos seus empregados. O setor da construção civil também, utilizando de dispositivos legais que permitiam, afastou os trabalhadores do canteiro de obras que estavam ou estão no chamado grupo de risco, Aqueles com mais de 60 anos, com comorbidades e tudo mais. Então, foi um setor que se preparou, houve uma disseminação muito rápida, muito forte de informações, capitaneada pela CEBIC e pelas entidades estaduais que são associadas à CEBIC, o papel das entidades estaduais, dos Sinduscons, das associações de empresas, dos Seconces, o Serviço Social da Construção Civil, foram muito relevantes. Alguns Seconces, como o Seconce de São Paulo, o Seconce de São Paulo chegou a administrar o hospital de campanha lá na cidade de São Paulo. Então, o setor da construção civil atuou fortemente e especialmente, não só na adoção dos protocolos de segurança, mas
principalmente na disseminação da informação entre os seus empregados e suas famílias. O setor da construção civil foi muito útil nesse sentido, né, de informar as pessoas envolvidas no processo construtivo sobre os perigos e os cuidados que elas têm que ter em decorrência da pandemia do coronavírus. Vamos falar agora com Haru Ishikawa, presidente do Seconce São Paulo, o Serviço Social da Construção, e também vice-presidente do Sinduscon São Paulo. De que forma o Seconce São Paulo atuou e está trabalhando em prol da segurança dos trabalhadores da construção durante a pandemia? O Seconce é o Serviço Social da Construção Civil e aqui no estado de São Paulo nós temos 14 unidades, a sede aqui na capital e mais 3 unidades no interior. E nós também temos a parte do Seconce São Paulo, Organização Social da Saúde, que nós administramos 7 hospitais do estado, 5 ambulatórios médicos especializados e algumas unidades do governo do estado e do município de São Paulo. No estado de São Paulo, é importante dizer que a gente foi considerado a construção civil como essencial. Então, desde o início da pandemia, em decorrência da Covid-19, em março de 2020, nós começamos a trabalhar para colaborar com o setor da construção. O que nós fizemos aqui, acho que é importante dizer para todos, nós fizemos uma ampla divulgação da Covid e as medidas de prevenção por meio de vídeos, cartazes, divulgações de mídias sociais, informativo, sites do Seconce, release, resultado de mais 400 notícias que foram para a imprensa. Então, teve cartazes, folheto, foram intensamente distribuídos com a proteções básicas. Exemplo, usar a máscara facial no trabalho e no trajeto, não levar as mãos nos olhos, nariz e boca, manter distanciamento, evitar aglomerações, importante essas orientações, e higienizar com frequência as mãos, as ferramentas, equipamento de proteção individual. E também orientamos também os empresários a distribuir as máscaras, a dar álcool gel, tá certo? Gel 70% e sabão. Os empresários deviam dar orientações frequentes, organizar horários escalonados de entrada e saída para alimentação, para refeição, realizar reuniões em local aberto, com distanciamento. Então, tudo isso aí foi orientação nossa. Aí, o que aconteceu? Primeira coisa que nós realizamos aqui, precisava de unificar toda a entidade. Então, o Seconce, junto com o Sinduscon, com a Abrainc, com o Secov, com os sindicatos trabalhadores, nós criamos um pool de soluções muito rápidas para cuidar da Covid. Isso aí saiu o quê? Saiu aditivo da convenção coletiva, tá certo? A obrigatoriedade que as consultoras deviam fazer para os trabalhadores, né? E também criamos, nesse instante, o Fórum de Crise. O Fórum de Crise era o Seconce como saúde, Sinduscon como empresários e o Sintracon como trabalhadores. E fariam reuniões semanais para realmente criar uma metodologia de diretriz para combater isso aí. Então, esse foi um trabalho bacana que nós realizamos em todas as mãos, né? Então, acho que deu resultado muito grande aqui no estado de São Paulo. Quais os principais desafios nesse sentido? Eu acho que o grande desafio que nós realizamos é o seguinte, é uma doença nova e o Seconce, pela expertise de saúde, que o Seconce já cuida da saúde do trabalhador da construção. Nós somos aperfeiçoar esses itens. O que mais importante, o desafio para nós, foi unificar todas as entidades aqui no estado de São Paulo. Então, todos vieram junto. Seria o Sinduscon São Paulo, que representa as construtoras, a Associação dos Incorporadores, que é a Abrainc, o Secov, os Sindicatos dos Trabalhadores e o Seconce como saúde. Inclusive, nessa questão, nós somos convidados também para criar todo o protocolo de abertura dos estandes de vendas na área imobiliária, que, como a construção civil era considerada essencial e estava trabalhando, então os estandes todos fechados. Então, nós somos convidados, nós criamos esse protocolo. Hoje, além de ter esse protocolo, nós somos na 38ª semana de pesquisa, que nós estamos monitorando os canteiros de obra,
se todos os trabalhadores estão de acordo com os protocolos que foram elaborados e, inclusive, as empresas estão cumprindo com as determinações que foi definido. Questão de higienização, manter o distanciamento. Eu acho que é muito importante essas colocações que foram fundamentais para nós. O Seconce São Paulo chegou a administrar um hospital de campanha, certo? Pode falar um pouco sobre isso? É o seguinte, como o Seconce é a Organização Social de Saúde, nós somos convidados para o governo estadual para elaborar um projeto de execução de 2 hospitais de campanha aqui. O Hospital de Campanha do Ibirapuera e o Hospital de Campanha do Heliópolis. Nesses 2 hospitais, dispuseram mais ou menos em torno de 468 leitos e que salvaram em torno de 4.844 vidas. Nós iniciamos isso aí no dia 1º de maio e encerramos essas 2 unidades no dia 29 de setembro de 2020, tá certo? Então, acho que é muito importante. Nesses 2 hospitais de campanha, a gente cuidou da construção do hospital, inclusive no final, foi um trabalho muito árduo, que nós trabalhamos mais ou menos com 1.200 trabalhadores, colaboradores, que foram contratados, inclusive a equipe médica, né? E eu acho que foi um resultado muito bom. E agora, o governo nos convidou novamente, nós iniciamos agora, dia 8 de fevereiro, mais um hospital de campanha do Heliópolis, com 24 leitos de UTI e 20 de enfermaria. Nós contratamos em torno de 480 colaboradores, incluindo os médicos, a equipe médica, né? Nós estamos cuidando desse hospital de campanha também. Conversamos agora com Andréia Kaucher, engenheira supervisora do Departamento de Segurança no Trabalho do Seconce Minas Gerais. Quais as medidas foram adotadas pelo Seconce Minas Gerais para promover a segurança dos trabalhadores durante a pandemia? Todos nós tivemos que rapidamente adaptar a esse cenário pandêmico, né, que vivenciamos em 2020. Né, do modo que o jeito como nós trabalhamos e respondemos no setor da construção teve que ser bem rápido. Né, o setor ele teve a condição de continuar em funcionamento, tomando todos os devidos cuidados. Algumas das ações que nós tomamos aqui no Seconce MG são, por exemplo, o que nós chamamos de telecovid, que é uma orientação médica, né, com vistas à troca de informações entre os trabalhadores da construção civil e um médico da nossa entidade aqui, pertencente ao nosso corpo funcional, que fica sempre mantido esse plantão para troca de informações. Temos também as visitas aos canteiros de obra para verificação e orientação em loco das medidas necessárias para o enfrentamento a essa pandemia. Funciona de um modo muito parecido a uma auditoria, mas ele tem o tempo todo só o foco prevencionista, tá? E o profissional do Seconce que vai a esse canteiro, ele deixa um checklist preenchido, onde ele acusa o que está sendo perfeitamente cumprido ou o que precisa ser melhorado. Então, sempre com esse caráter, né, de troca de informações. Também tivemos uma produção de material didático orientativo composto por cartilhas e vídeos divulgados no nosso site e nas redes sociais. Como, por exemplo, tivemos um vídeo onde enfatizamos a correta higienização das mãos, dos equipamentos de proteção coletiva, das próprias ferramentas nos canteiros de obra e tudo mais. A ideia é sempre disseminar os cuidados necessários, né, no nosso dia a dia. Temos também os treinamentos de segurança no trabalho que ainda foram mantidos presenciais aqui. Basicamente foi o treinamento DNR18 e o treinamento DNR35. Tivemos a inclusão na sua rotina de aspectos necessários para a sensibilização dessa disseminação do conhecimento para a prevenção da Covid. O nosso foco foi bem orientativo na questão de higiene e conduta dos trabalhadores no seu dia a dia.
Esses treinamentos foram adaptados às suas necessidades atuais. Tivemos uma redução drástica do tamanho das turmas para poder manter o distanciamento físico necessário. Mantemos um rígido controle na entrada dos nossos treinandos. É feito sempre a checagem da temperatura, a higienização das mãos e todos os cuidados para o ingresso desses operários na sala de treinamento. Desde o início da pandemia, o que nós aprendemos também foi a realizar eventos de forma online. Isso nos facilitou uma capilaridade, né? E a gente conseguiu, com essas medidas simples, alcançar um número muito maior do que alcançávamos com eventos presenciais. Teve também uma outra medida do Departamento de Segurança no Trabalho do SECOM-CMG para o enfrentamento ao coronavírus, que foi a elaboração de um material com orientações e medidas de prevenção e também as legislações pertinentes a serem adotadas pela empresa, tá? Anexada aos programas que nós elaboramos normalmente para as empresas, que são os PPRAs e os PCMATs. Outra questão que a gente teve, né, é a enfatização de que as exigências de segurança e saúde no trabalho são medidas necessárias de serem mantidas. A gente, hora nenhuma, pode suprimir, né, a aplicação dessas normas, e a gente não pode permitir nenhum tipo de descumprimento delas também. Tá? Foi imperativo que os trabalhadores e empregadores mantenham o foco na prevenção dos acidentes, mantendo, né, essa proteção e agregando a isso a proteção à pandemia. Tivemos também o prêmio de segurança do trabalho, o 22º prêmio, que foi todo alterado. Antigamente tínhamos o foco, né, de segurança do trabalho. Passamos o prêmio do ano passado para premiar as melhores boas práticas em segurança e saúde no trabalho voltadas para o combate do novo coronavírus, desenvolvidos pelas empresas associadas. O objetivo era motivar as empresas da indústria da construção, os empregadores e todos os seus empregados a desenvolver as soluções práticas e métodos criativos que contribuíssem para enfrentar a emergência de saúde pública que estávamos vivendo naquele momento. Posteriormente, também, todo o material produzido nesse prêmio formaria um banco, né, de arquivo para a troca de informações entre os associados do SECOM-CMG e Sinduscom-MG, favorecendo assim que a cultura prevencionista fosse mais valorizada. Um exemplo do que a gente conseguiu como empresas que foram premiadas: a gente tem uma empresa que fez toda uma adaptação em todos os seus tanques e lavatórios na obra, colocando pedaleiras, bem como as saboneteiras de sabão líquido, todas por acionamento por pedaleira. Então retirou o contato, uma superfície, que seja ele a ponta de uma bomba, sabonete ou uma torneira, que ninguém tem que pôr mais a mão para poder acionar. Tivemos uma outra empresa que estendeu os seus trabalhos aos familiares. Houve um fornecimento de kits higiênicos para serem remetidos às empresas e tudo mais. E uma outra empresa que foi bem interessante foi o fornecimento de 3 kits com 5 máscaras de tecido para os trabalhadores usarem no canteiro de obras, sendo que essas máscaras eram substituídas a cada 2 horas. Eram 5 máscaras com cores diferentes, então facilitava visualmente o controle se as máscaras eram trocadas como são recomendadas de 2 em 2 horas. Tá? E isso é interessante porque também trabalhou, né, a cultura de se usar a máscara o tempo todo. Essa pandemia, como resultado, mudou toda a nossa maneira de pensar e tocar o nosso dia a dia. Mudou tudo, e essa mudança veio para ficar por um bom tempo. Devemos ter em mente que o sucesso da proteção vai depender exatamente desse esforço coletivo. Eu dependo do meu colega ao lado, eu faço o meu exercício, mas eu dependo do meu colega ao lado também, se protegendo e me protegendo. Por isso que eu falo que é um trabalho mais do que nunca dependente dessas relações. O mais importante nesse aprendizado foi a valorização dessa troca de saberes entre todos os atores sociais. Todos estamos sujeitos a
a essa pandemia. Então, como um trabalho conjunto, uma construção coletiva, a gente tem que fazer a prevenção disso aí. E a construção tem se mostrado unida e vitoriosa em suas ações no combate à pandemia. Esse trabalho só tem que ser mantido de um modo bem positivo, como foi desde o início. Eu acho que é mais uma vez a construção mostrando para a sociedade que nós nos mantivemos unidos e estamos conseguindo, atravessar esse período pandêmico aqui. Neste podcast, falamos sobre os cuidados nos canteiros de obras e quem discutiu o assunto foi o advogado Fernando Guedes Ferreira Filho, que é vice-presidente da área de Política de Relações Trabalhistas da CEBIC. Também conversamos com o Haru Ishikawa, presidente do Seconce São Paulo, o Serviço Social da Construção, e vice-presidente do Sinduscon São Paulo, e com Andréia Kauscher, engenheira supervisora do Departamento de Segurança no Trabalho do Seconce Minas Gerais. Este episódio é realizado pela CEBIC, com a correalização do SESI Nacional, o Serviço Nacional da Indústria. Obrigada por acompanhar e até mais. Rádio CEBIC, o podcast da Câmara Brasileira da Indústria da Construção.